Olá, telespectadores, aqui é Letícia Santos do programa Conexão Preto. Hoje a gente tem uma visita poética, uma visita ilustre. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. E junto com o Rodrigo, a gente tem uma inspiração, né? Que é a Vanessa, esposa do Rodrigo. Seja muito bem-vindo, Vanessa. Obrigada, boa tarde a todos. Hoje a gente quer contar a história do nosso poeta da cidade de Montenegro, o poeta Sorriso. Sorriso, eu fiquei sabendo que tu escreveu um livro há muito pouco tempo, em que a inspiração está aqui conosco hoje, que é a Vanessa. A pergunta que não quer calar: quem é o Sorriso? Vamos direto ao ponto. Sorriso é um rapaz que procura sempre motivar as pessoas a seguir em frente na sua caminhada, né? Porque é muito difícil para nós, da raça negra, né? Ser conhecido e reconhecido na cidade de Montenegro, né? Mas eu comecei minha trajetória alguns tempos atrás, alguns anos atrás, né? Devido à minha dificuldade, que nós não tínhamos material para ir para a escola, nós não tínhamos mochila, nós não tínhamos alimentação principalmente, e eu sempre corri atrás de tudo para minha família, né? Para ajudar minha família, para ajudar minha mãe. No caso, meu pai nos deixou cedo, né? Sim. E assim eu comecei sendo conhecido na cidade, porque chegava nas casas para trabalhar e eu estava sempre rindo, né? E no final do dia eu sempre dizia para as pessoas que eu ia apanhar da minha mãe porque eu era muito novo para estar na rua, porque alguns me confundiam como um moleque de rua que as pessoas não entendiam que tu estava trabalhando. Que eu não entendiam que eu tinha família, que eu sempre tive um amparo de algumas pessoas. Até começou pessoas me amparar, me levar em casa, conversar com a minha mãe. Não, ele é trabalhador, ele trabalha mesmo, ele faz o serviço direitinho. Aí me elogiavam para minha mãe. E a partir daquele momento eu comecei a me trabalhar eu mesmo, em mim, né? Porque sempre teve muito julgamento em cima de mim. Sempre fui muito perseguido. Sim. Muito perseguido. Desde criança eu era perseguido. E às vezes, muitas das vezes, eu apanhava por nada, por inveja, por mentiras. Né? Por histórias que contavam. Por histórias que contavam. E o sorriso gosta sempre de estar. Eu estou sempre sorrindo. Eu estou sempre sorrindo, em todo tempo eu estou sorrindo. Seja na alegria, na tristeza, na diversidade, nos problemas da vida. E aqui isso me traz uma esperança, e eu consigo transmitir para as pessoas através do meu sorriso, entendeu? Que tudo vai dar certo para as pessoas. Tá. Sorriso, tu me disse que este é o terceiro livro. É o terceiro mas livro. que tu já tem duas outras obras, né? E eu queria que tu contasses um pouquinho sobre como é que surgiu essa história de escrever, que projetos foram esses. Muito bem. O meu primeiro livro chamava Anjo e Arcanjo, se chama Anjo e Arcanjo Unidos pela Paz. Foi um livro que eu via muito meus vizinhos brigando, meus tios bebiam, e como nós morávamos numa chácara lá na 5 de maio, eles bebiam e brigavam entre eles mesmo, né? Sim. Daí eu ficava analisando aquilo tudo, um fervor, polícia, um envolvimento de uma coisa bem desagradável, né? Sim. E na segunda-feira eu tinha que ir para a escola, daí a professora disse para mim: hoje é o dia da poesia, era o dia da poesia. Cada aluno tinha que escrever a poesia. E eu estava tão nervoso, por causa que tinha acontecido um dia antes. Por causa do ambiente. Do ambiente familiar. E eu escrevi, fui no quadro, cada aluno tinha que ir no quadro escrever. E eu cheguei no quadro e eu estava tão apreensivo, aquelas coisas que ficavam na minha cabeça, né?
E eu fui no quadro ligeiro e escrevi a professora Lucy, lembro muito bem. Eu disse, eu sou marrom. Aí todo mundo começou a rir, mas é só isso, sabe escrever? Daí eu disse, não, eu sei muito mais, mas eu estou com os negócios que eu não estou a fim de escrever. Daí a professora Lucy perguntou para mim por que eu não queria escrever. Daí ela descobriu o que tinha acontecido no meu lar familiar. E eu peguei e escrevi Quem ama será salvo. Ai, que bonito. Construí um jardim. Plantei as mais lindas flores. Entre elas encontrei uma rosa. Em suas pétalas, 2 gotas de orvalho. Pareciam minhas lágrimas que por ti choravam. O que esses olhares me mostram não são o mesmo que os meus querem lhe dizer, minha flor. Porque a vida não é assim tão bela, mas contemplando-a te encontrei doce donzela. Ponto. Rodrigo Montenegro, vulgo sorriso. Ai, que bonito. Merece palmas. Tá. E esse então foi dessa forma que surgiu o teu primeiro livro. Surgiu meu primeiro E tu livro. já era poeta, já tinha poesias guardadas ou Já foi tinha poesias guardadas. Eu tinha um caderno de poesias que eu escrevi. A dona Rosane Klein, desde pequena me ajudou, me ajuda até hoje. Hoje ajuda até eu e a minha esposa, né? E a nossa pequena. A dona Rosane Klein, ela me incentivava muito. Tá. E em seguida eu conheci o Gilson Mão de Pilão, que está jogador de vôlei. E Jogador de vôlei da nossa da cidade, nossa cidade, que nos representa. Forte. Aí o Gilson olhou para mim e disse para ele, eu queria trabalhar. Daí o Gilson Mão de Pilão disse, mas tu tem carteira de trabalho? Eu quero te dar minha carteira de trabalho, disse pro Gilson. Aí o Mão de Pilão falou pra mim assim, mas tu é muito novo pra trabalhar, não. Eu disse, não, eu recordo que eu disse pro Gilson assim que eu queria trabalhar se ele podia chamar o dono da casa. Tá. O dono da Tá. casa dele, o dono da casa. Daí ele disse, nossa, que é isso? Não, eu sou o dono da casa. Entra aí, senta aí, conversa, vem cá, vamos conversar. Aí ele abriu o portão pra mim, aí, nossa, primeira mansão que eu entrei na minha vida foi do Gilson Mão de Pilão, jogador de vôlei. Segunda, a da Rosana também era mansão. Daí ele pegou e abriu o portão pra mim e deixou começou a conversar comigo, assim. Aí, tu tá estudando mesmo? Não estou estudando, só que de tarde eu saio para vender Naquela época eu vendia revistas usadas. Sabe as revistas da Vogue? A Vogue? Tá. A revista da Vogue, revistas importadas. Sim, vendia revistas de porta em porta. De porta em porta. Tá. E as pessoas sabiam que eu gostava de declamar poesias de outros poetas. Tá? Aí eu tentava declamar alguma coisa, não saía muito bem, né? Não saía muito bem dele. Tu gosta de enrolar, mas vou te dar, eu lembro até hoje, eu vou te dar algo para te fazer. Daí me davam uns zinhos para me tirar, algumas coisas, daí me davam comida. E muitas pessoas me davam com alimentação. Como a minha avó criou muitos netos, os pais tinham que trabalhar, né? A avó criava os netos. E eu levava comida para meus primos também, né? Porque a gente não tinha nada para comer. Muitas vezes não tinha nada para comer, né? Aí o Gilson começou a me dar uma cesta básica por mês para mim estudar e levar boletim para ele. Aí quando eu tirava nota ruim, era errado eu tirar uma nota ruim. Pior que era errado eu tirar nota ruim. Sim, errado era, mas enfim. Mas matemática eu sempre tirava nota baixa. Aí o Gilson disse, nossa, tem que melhorar. Que eu gosto muito de mochila, né? Sou apaixonado por mochila até hoje.
Aí o Jesus começou a me dar mochila para me incentivar. Aí o Jesus me dava uma mochila, se tu passar, tu precisa... Uma outra mochila. Daí até que eu terminei os estudos. Aí o Jesus foi pro Japão, daí o Jesus voltou, só que ele ia pro Japão, mas ele sempre deixava alguém cuidando de mim. Até hoje tem gente na cidade que cuidam de mim e dizem que o Jesus, o Monte Pilão diz que qualquer coisa eu vou avisar ele. Claro que eu sou um homem, né? Sou pai de família. Mas acho que foi muito importante essa relação com o Gilson, no sentido de te dar algumas orientações, né? Eu vi que ele foi um grande incentivador, assim, o maior incentivador para mim. Tirando o professor Roberto, que eu fiquei sabendo que era seu pai, né, também, né? O professor Roberto dizia assim para mim, nossa, esse guri tem futuro, mas esse guri é arteiro. Tem que cuidar dele, que ele é arteiro. Aí quando o professor Roberto viu eu me envolvendo com más companhia, ele me chamava a atenção. Ele tinha um gol branco, né? Um gol branco. Um gol branco. Aí o professor Roberto eu pedi uns trocados para ele e disse, não, mas tu vai lá em casa lá que a gente vai conversar. Aí eu ia na escola, daí eu conversava com ele. Aí tinha horas que não dava para conversar, mas ele sempre me tratou com um carinho e afeto, porque na realidade, o que falta hoje eu estou trabalhando com livros, porque hoje eu tenho meu próprio projeto, né? Trabalho com livros para incentivar as crianças à literatura, à educação, porque é muito importante ele estar conectado com a literatura, para que eles não venham se corromper, né? Tem até uma palavra bíblica, uma passagem bíblica que diz assim, em Provérbios, ensine seu filho ao caminho que deve andar para quando ele cresça não se desvie, ou não se afaste da verdade, ou seja, né? Que seja bom para ele. Que seja bom para ele. Tu tocou num assunto que eu acho que é bem importante a gente falar um pouquinho, né? Sobre essa questão da igreja na tua vida. Eu vejo que tu é muito religioso, sempre cita algumas parábolas da Bíblia. O que foi a igreja na tua vida? A igreja na minha vida foi o pilar que faltava para mim dar um salto para me estabilizar na questão humana. Não mentir, importante. Não mexer em nada de ninguém, porque quando tu não tem uma criança, se ela vê um celular aqui, ela pede para a mãe, ela tem vontade de ter um celular, mas a mãe não tem condições de dar um celular para ela. Aí muitas vezes ela não é educada a não pegar as coisas, ela é educada com gritaria, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Então a criança tem que ter amor, tem que ter compreensão. E a igreja me ensinou a ter compreensão, Jesus me ensinou a ter compreensão com as pessoas. Independente que eu tenho um diferencial que eu respeito todas as religiões. Eu respeito tudo. Se a pessoa me disser para mim, eu sou macumbeiro, eu sou espírita. Eu até tenho um amigo na cidade que quem não esconde o Glaucio do Café Central ali. Ele é espírita, né? É um amor de pessoa para conversar. Tem irmãos que eu chamo de irmãos, que não são da minha denominação, mas eu chamo de irmãos, porque por enquanto talvez as pessoas não conheçam a verdade, mas um dia conhecerão, entendeu? Um dia, porque nós todos vamos prestar conta com Deus. E o que acontece mais? Acontece que geralmente a pessoa, quando ela quer mostrar muita religiosidade, espiritualidade, uns querem ser, eu sou pai de santo, eu sou o pastor, eu sou o bispo. Não, quem pode todas as coisas é Deus. E isso é importante, assim, a gente acredita, né, num credo específico, mas a gente respeita tudo. E o que tu está trazendo para nós, assim, é o quanto a religião, ela te cuidou, ela te protegeu, ela te trouxe, né, enfim, valores a quais são esses que tu traz nos livros, nas poesias. Exatamente, aconteceu uma situação bem constrangedora na minha vida, que eu vi a forma que Deus ama nós.
independente, porque eu estava no pecado, eu estava em Porto Alegre, eu estava andando com, queria sair do interior, eu queria ser malandrinho, agora eu tenho estudo, tenho skill, eu tinha me formado, estava me formando, aí os guris só pensavam, vamos beber, vamos fazer isso, aquilo, só que eram pessoas da alta sociedade, para eles não dava nada. E a culpa caiu em quem? Naquele que era negro, né? Que era eu, né? No menino negro do grupo. Era no menino negro do grupo. Os pais, um era filho de desembargador, outro filho de juiz, outro filho de advogado. Às vezes eu me safava com os pais e ainda passava a mão por cima. Mas eu, muitas vezes, eu sofri o pênalti. Eu sofri o pênalti por só estar junto, não ter sido eu sofri o pênalti. Aí a parte espiritual foi que me ajudou. Minha mãe na fé, que eu chamo hoje em dia, está aqui ela, Fernanda Guimarães, me ajudou muito, viu que eu não era aquilo que se falava, me ajudou muito, lutou. Foi uma pessoa que te protegeu. Me protegeu, porque o que acontece? O jovem, ele vai procurar o que ele vai procurar na rua? Que ele não acha em casa. Se ele não acha carinho em casa, afeto em casa, ele vai procurar na rua, vai procurar nas esquinas, vai procurar na Bíblia, como é que o Gilson falava, como o Gilson fala até hoje, Gilson está morto, graças a Deus. O Gilson fala assim para mim, ele vai procurar, o primeiro passo começa a bebida de estudante, cachaça com guaraná. Começa com cachaça com guaraná, daí depois já quer pegar um cigarrinho para apresentar para as gurias bonitas, aí depois ele já quer pegar outras coisinhas, daí já vem outras coisas. Quando vê, tu tá no fundo do poço, é só a igreja, é só Jesus. Mas Jesus, ele tem uma coisa muito importante, porque se tu tem sinceridade no teu coração, ele sonda o teu coração. E ele diz assim, te ajuda que eu te ajudarei. Bom, e parece também que a fé, que a igreja, que essas pessoas a qual te acolheram, também acabaram sendo quase que padrinhos, né, deste casamento, assim, que vocês me disseram que tem toda uma questão, né, de vida, assim, de vocês, e agora eu vou perguntar pra Vanessa, né, que ela conta. E assim, as pessoas geralmente, né, imaginam que a gente caminha sozinho e que os projetos eles se realizam, mas sabemos o quanto a família e pessoas que nos amam fazem a diferença. Vanessa, como é que tu entra nessa história dos livros, né? Me disseram que tu é inspirações das poesias e que foi também o teu sorriso, né? Que deu origem a essa obra que a gente está vendo hoje, conhecendo esse trabalho de sorriso. Eu vou contar o que aconteceu. Minha família mora em São Paulo, eu era de São Paulo. Ele foi lá como ele evangelizava as pessoas, né? Viajava por... Pregava, né? Viajava para um monte de lugar. Ele foi lá, ele pregou para mim, ele me levou no batismo, numa fase que eu estava precisando da minha vida, estava passando, não dificuldades, mas estava passando um momento muito sério da minha vida. Delicado, perdi meu irmão, 13 anos. E aí ele foi lá e me levou pro batismo. Aí a gente casou lá em São Paulo e eu vim pra cá, né? Ele foi me buscar lá. Aí a gente tem uma filha de 6 anos que tá com a minha mãe lá em São Paulo. E a gente vai pra lá pra ver a Manu, né? Declamava poesias pra ela. Eu ia perguntar. Aí eu ia falar, mas eu estava em São Paulo e eu estava trabalhando, né? Aí eu falei, mas como ele tinha tempo de fazer tudo isso? Aí eu não imaginava o trabalho dele, assim, né? Que ele trabalhava na rua, vendendo os livros, as poesias dele. Aí depois que eu comecei a saber, né? Porque não foi fácil, né? Na rua, assim, não é fácil.
Ele chega nas pessoas, tem pessoas que não querem, tem pessoas que maltratam, tem pessoas que discriminam. Muita discriminação ainda. Muita coisa, né? Aí surgiu isso. Então ele te mandava as poesias. Mandava as poesias. Legal, chamada de vídeo. Chamada de vídeo, a gente falava direto. A gente se falava direto. Isso alguns anos atrás, né? Isso alguns anos atrás. E daí foi a partir do romance, assim, né? Desse início de romance que surgiu o livro Sim. Os Escolhidos. Os escolhidos. Os escolhidos, por que os escolhidos? Existe uma história científica humana. Cada um de nós lutou com os embriões ali para chegar até o útero da nossa mãe para gerar o feto e nós nascer, né? Tá, aí já começam os escolhidos. Porque Deus nos escolhe. Deus nos escolhe, cada um de nós vai vir para essa terra com uma missão. Propósito, né? Com esse propósito. Hoje em dia eu sou missionário, minha esposa é missionária. Nós levamos a palavra de Deus para todas as pessoas. A gente trabalha nas casas, leva nas casas. Tem pessoas que não tem como ir na igreja. Não tem como ir na igreja. Tem pessoas que estão com diabetes, que estão cortadas as duas pernas, pessoas que estão com bolsa de vasectomia, pessoas que estão com aparelho, pessoas que estão precisando de pulmão, de tudo. E a gente se unge, se abençoa no nosso lar, pede permissão para Deus para Ele usar a nossa vida com poder e autoridade, e a gente vai para o campo de batalha. Quando a gente vai para o campo de batalha, a gente não cobra nada das pessoas para fazer isso. Porque Deus, Ele veste a gente. Ele dá o sustento para nós. Tem uma passagem também bíblica que diz: se Deus veste os lírios do campo, quanto mais Ele não vestirá vocês, não dará o pão de cada dia para nós. Então a gente é abençoado, tem vezes que as pessoas chegam: a senhora é testemunha do que eu estou falando. Eu estava indo para casa, pensando: amanhã tem que ir a Porto Alegre. Mano, não tenho dinheiro, mas Deus vai prover. A fé é muito importante, a fé em Jesus Cristo é muito importante. Aí a senhora pegou e me comprou um livro meu. Eu tinha dinheiro por todo dia. Eu tinha dinheiro, mas estava trancado. Acho que falei para a senhora, né? Estava trancado o meu dinheiro. Aí a senhora pegou e me ajudou. Por que a senhora me ajudou sem saber? Porque eu estava caminhando, sorrindo, caminhando. E estou sempre assim. Às vezes eu caminho, as pessoas devem pensar: esse guri é louco, não sei o que acontece com ele. Estou sempre sorrindo. Às vezes quando a minha esposa briga comigo, discute, que a mulher fica brava, né? Aí fica brava, né? Fica brava comigo com alguma coisa, eu estou sorrindo. Aí eu estou sorrindo, sempre sorrindo. Fala alguma coisa, às vezes tu não gosta de algo, mas tu tem que sorrir. Porque o sorriso, eu nasci assim, porque isso é um dos frutos do Espírito Santo. Se a pessoa ler lá no livro de Gálatas 5:12, ela vai ver que ali estão os frutos do Espírito Santo. Então o sorriso, para mim, é uma coisa que me abastece, que me dá energia. Quando eu estava no hospital em Porto Alegre, os médicos, eu não conseguia falar, tá com a boca toda torta e com os braços todo torto, mas todo torto mesmo. Antes da Manu nascer. Aí eu, há 6 anos já que a Manu tá. Aí eu cheguei, eu escutei o médico dizendo pra minha mãe, né? Sempre fui bom de audição, né? O médico dizia: infelizmente, mãezinha, seu filho não vai mais vai ficar vegetando. Quadro vegetativo. Porém, os médicos falaram aquilo, mas dentro de mim eu comecei a sorrir. Dentro de mim, Sabe quando tu chora por dentro? Tu também consegue sorrir por dentro.
Deu? E eu sorri, comecei a sorrir por dentro. Eu comecei a sorrir por dentro. Eu falava todo. Queria falar, mas não saía minha fala. E eu comecei a conversar com Jesus. Comecei a conversar com Jesus em pensamento. Comecei a conversar com Jesus em pensamento. E não consegui dormir. Minha mãe foi, eu acho que foi lanchar, fazer alguma coisa. E quando eu comecei a sorrir, eu comecei a falar um pouquinho. Aí se eu consigo sorrir, eu consigo me levantar para ir no banheiro. Tá. Me conta um pouquinho também do que aconteceu contigo. A gente soube, né, que enfim, há alguns anos atrás tu passou por uma situação de doença muito séria. O que houve, Sorriso? Eu tive 2 AVC e um infarto. Na verdade foi 4. Uma foi transitória. Eu fiquei cego e não tinha ninguém na rua para me socorrer. A outra eu fiquei sem a fala. Daí a outra me deu, daí depois me deu mais 2, né, que eu comento só dessas 2, né. E um infarto, por causa da pressão alta, pressão muito alta. Né? Pressão muito alta mesmo. Tá. Muito alta. Porque quando nós era criança, minha avó botava um pouquinho de sal na nossa língua pra gente dormir, porque não tinha o que comer. Tá. Nós não tinha o que comer. E também a gente hoje sabe que em termos de população preta, a pressão alta é um dos grandes problemas da nossa comunidade e que a gente tem uma dificuldade extrema de tratamento. Então também foi um desses casos que a gente sabe que o cuidado acabou não sendo adequado, porque era jovem, enfim, e por questões de condições de vida. Por causa das condições de vida, né? Porque a gente ia nos açougues pegar graxão. Chamamos de graxão. Antes eles davam, hoje eles vendem, né? Tava aquelas gorduras e portanto entupiam uma veia do cérebro e do coração, a artéria que se chama, né? Porque daí eu fiz o catéter e consegui desentupir do coração. Só que a da outra que ainda queimou, a outra ficou tão apertada a veia do cérebro que queimou. Então tá. E Sorriso, Vanessa, se as pessoas, os nossos telespectadores, quiserem comprar essa obra e as outras obras do Rodrigo, o que a gente faz, onde a gente procura, como é que a gente encontra você? Assim, Nas redes sociais. Nas redes sociais, No WhatsApp. no WhatsApp, porque eu... Vou colocar o WhatsApp aqui para vocês poderem acompanhar e colaborar com a compra. Quanto está esse livro? Eu estou fazendo agora um precinho camarada para os amigos, que são 3 por 20, né? Tá. São 3 por 20, mas como saiu muito caro agora, depois da pandemia, o material para imprimir, eu estou fazendo 3 por 20 por causa desse projeto que eu estou tendo com as crianças agora, que é para ajudar outras crianças, né? Legal. Então, na verdade, a venda do livro é revertida para um projeto social. É revertido para o projeto social, porque muitos que me ajudaram, hoje eu quero mostrar que falavam para mim assim, eu vou te ajudar, mas um dia tu vai ajudar outras pessoas. Então a gente também vai colocar aqui para que vocês conheçam o projeto social, as redes sociais do projeto, para que outras pessoas que tenham vontade de conhecer o trabalho do Sorriso, o trabalho da Vanessa e o trabalho desse projeto social. Qual é o nome do projeto? O projeto Pregadores do Telhado Sem Fronteira. Pregadores do Telhado Sem Fronteira. Isso. E a gente também vai divulgar para caso vocês queiram conhecer esse projeto, enfim, possam entrar em contato com eles e colaborar. Foi um grande prazer receber vocês, um grande prazer a gente poder contar essa história, essa trajetória. E muito importante que a gente também faça a valorização da cultura e da poesia local. O Rodrigo é mais um montenegrino que está fazendo, que está colaborando, que está contribuindo com a nossa sociedade. Agora é o momento. Vamos lá, pessoal, vamos apoiar e vamos comprar o livro Sorriso.
Vocês querem se despedir? Querem mandar um abraço pra filha? Abraço pra mais alguém? Eu quero mandar um abraço especial pro Gilson Montepilão. Gilson, um grande abraço. Tá? Quero mandar um abraço especial também pra Camila. Camila. Camila é sua irmã, né? Também. A Camila. Quero mandar um abraço especial pro pessoal de São Paulo também, da minha sogra, meu sogro Alfredo, nossa pequena Manu, e todos aqueles amigos colaboradores que nos ajudam, o Cálio da Imobiliária Kindle e outros demais que você é seu Gilberto, né? Tá. Conhecido como Seu Preto na cidade, e outros empresários da cidade que eles me apoiam nessa causa, porque colaboram nessa causa porque sabem que a causa é verdadeira e sabem de onde eu saí, né? Tá. Aqui então, Letícia Santos no programa Conexão Preta. Conexão Preta e TVMON com você. Até a próxima.